Olá pessoal, continuando nossas aulas, a gente teve um tempo aí de folga, né? Para nós professores, mas também para vocês alunos, e agora a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Os nossos assuntos. Nós iremos trabalhar o módulo 4, o capítulo 10, né? Que fala sobre a industrialização brasileira, certo? Então, pessoal, pegue aí, coloque na página 411, que já vai falar sobre o percurso industrial do Brasil, né? Desde o início do processo de ocupação, né, do Brasil pelos portugueses até a fase atual, né, que nós estamos passando com relação à indústria, principalmente, né, que é o nosso tema hoje, vai falar sobre a indústria brasileira. Então, já no primeiro tópico, ele aborda essa questão, o percurso industrial do Brasil, né? A gente sabe que o Brasil ele não foi pioneiro no processo de industrialização, ou seja, ele não teve como prioridade o investimento na área, né, industrial, né? Primeiramente foram os países europeus que deram esse pontapé, principalmente a Inglaterra, né, no século XVIII, que trabalhou na questão da indústria, da tecnologia, né? E assim se tornou o país pioneiro no processo de industrialização, consequentemente urbanização, né? E o crescimento e o aumento das cidades. Tudo isso a gente vai ver na aula de hoje, né? Então o Brasil ele já passou por essa fase mais o processo de industrialização demorou mais, principalmente porque a coroa portuguesa, os portugueses, eles barravam o desenvolvimento industrial do Brasil. Eles viam o Brasil como um país de exploração, né? Então eles não queriam que o Brasil concorresse com a Inglaterra, né? O Brasil concorresse com a Inglaterra no processo de industrialização. Por isso que eles, né, os portugueses vieram para cá com o intuito de explorar, né? O intuito de explorar e não tinha, né? Como eles eram aliados ali, Portugal, Inglaterra, todos da Europa, tinha o objetivo de fazer com que a indústria se centrasse apenas na Europa e que os outros países seriam países de exploração, né? Principalmente de matéria-prima. Então, para quê? Qual o interesse que a Inglaterra tinha, Portugal, de colocar a indústria do Brasil? Interesse nenhum. Eles queriam extrair a matéria-prima para poder transformar o produto e vender, principalmente para o Brasil também, né? Vender esse produto já acabado, já industrializado, certo? Então, a coroa portuguesa, diz aqui no material de vocês, né, o que eu acabei de falar, proibia, por lei, o desenvolvimento de atividade industrial dentro da colônia, aqui no Brasil, né? Exatamente por conta da questão da concorrência dos produtos, né? Porque a Inglaterra, Portugal não queria concorrer com o Brasil, né? No caso, se eles fossem instalar indústrias aqui. Como eu falei, eles queriam o Brasil apenas para a questão da exploração da matéria-prima. Lá mesmo eles se encarregavam de pegar o produto, transformar e vender para o restante do mundo, né? Outra característica também é a questão da alta qualidade dos produtos ingleses, né? Que eram produtos bons, né? A Inglaterra foi pioneira no processo de urbanização, de industrialização, então ela fez com que os produtos se tornassem cada vez melhor, né? Então eles não queriam o Brasil para concorrer, né? Com os produtos ingleses, uma vez que ele poderia perder concorrência, né, para o Brasil, né? Então eles não queriam, como eu falei, eles queriam sempre colocar o Brasil como um país de exploração de recursos, né, de matéria-prima. Outra coisa que fala também com relação ao crescimento industrial. Mesmo assim ocorreu o crescimento industrial no Brasil, né? Por conta da questão do café, principalmente na região sudeste. Veio para cá uma grande quantidade de imigrantes, depois da lei Eusébio Queiroz, né, aqui no texto também de vocês fala, de 1850, que aboliu, que proibiu o trabalho escravo. Então, depois que foi proibido o trabalho escravo, veio uma grande quantidade de trabalhadores imigrantes, principalmente da Itália, né, para trabalhar aqui no café, na região sudeste, na lavoura do café no Brasil, certo? Então, querendo ou não, o Brasil entrou
né? Ocorreu a questão do acúmulo de capital, porque nesse período o Brasil vendia muito café e acumulou capital, acumulou dinheiro. Consequentemente, o Brasil começou a investir em pequenas indústrias aqui, né? Fazendo com que substituísse os produtos vindo de fora. Porque até esse período aqui, até 1850, tudo a gente comprava de fora, pessoal. O Brasil não produzia nada. O Brasil ele só vendia a matéria-prima para fora, era transformada e a gente comprava o cafezinho lá ensacado, né? Então, depois da abolição da escravatura de 1850, o Brasil começou a produzir, né, já tinha algumas fábricas, começou a produzir seus próprios produtos, né, reduzindo aí a questão das importações. A gente quer dizer que não acabou. Até hoje o Brasil importa muitos produtos de fora, né? Ele exporta muito, né, que é um país agroindustrial, né, mas também o Brasil ele ainda importa produtos vindo de fora, né? Até mesmo porque a gente não tem toda a matéria-prima no Brasil, né? Sempre a gente vai necessitar de alguma matéria-prima para produzir um produto, principalmente produtos de tecnologia, né? Então, o Brasil também importa uma certa parte. Mas que antes de 1850, tudo a gente comprava de fora, né? Tudo era importado, certo? Então, foi uma maneira de forçar também o governo, né? Acho no período de Vargas, se não me engano, de Vargas a Juscelino Kubitschek, a trabalhar essa estratégia de adotar mais indústrias dentro do Brasil, né? No Brasil, para poder reduzir a questão das importações, né? Os produtos importados. Aí a gente vai ler bem aqui, ó, na página 411, que diz assim: mudança nesse sentido, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo da página 411. Diz assim, ó: mudança nesse sentido viriam com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de escravos africanos escravizados, e a posterior abolição da escravidão no Brasil, em 1888, que alteraram o cenário econômico do país, né? Surgiram novos interesses. Aí os interesses são: os recursos utilizados anteriormente na compra de escravos africanos poderiam ser investidos na indústria. Aí, ele já começou, depois que acabou o processo de escravidão, ele já começou a investir em pequenas indústrias, né? Porque ele já tinha dinheiro acumulado da venda do café. E do trabalho escravo também, porque rendia muito para a coroa, né? Portuguesa principalmente. E para o governo, já então, o Brasil independente, já para o governo brasileiro, por meio de redirecionamento de capitais provenientes da cafeicultura, né? Ainda que em segundo momento, né? Então já tinha um dinheiro proveniente do café, né? Da venda de café, então o Brasil já tinha um saldo positivo aí, né? E consequentemente começou a investir no processo industrial. O outro tópico, a influência de crise econômica do café no processo de industrialização. O fim da escravidão atraiu imigrantes europeus para trabalhar na lavoura de café, né? Principalmente é, mão de obra italiana, né? Espanhóis, vieram alguns espanhóis também para cá, para o sul do Brasil, italianos, alemães, né? Principalmente na região sul e sudeste para trabalhar com café. Por que que eles vieram? Porque não tinha mais mão de obra para trabalhar. Não, tinha acabado a escravidão, né? O escravo não trabalhava mais, consequentemente tinha que colocar outras pessoas. Então, como alguns países da Europa estavam em crise, né, os alemães, alguns italianos, né, estavam desempregados, eles vieram trabalhar aqui, porque o governo brasileiro estava ofertando, né, emprego para trabalhar no café, nas lavouras de café. Consequentemente, eles vieram morar no Brasil para desenvolver ainda mais essa atividade, né, que era bastante lucrativa, certo? Na página 412, continuando, ó, lá em cima, os imigrantes europeus eram assalariados, eles constituiu em um segundo momento um novo mercado consumidor de produtos industrializados, né? Nesse sistema de trabalho, a renda era mista, eles recebiam um salário fixo e uma parcela da venda do café, né? Então, por isso que muitos vieram, porque tinha esse atrativo, né? De trabalhar no cultivo do café e, consequentemente, eles tinham um bom salário. Continuando na página 412, ele fala bem aqui no primeiro parágrafo já, né?
na Guerra de Secessão nos Estados Unidos, da influência da Guerra de Secessão, de divisão, né, dos Estados Unidos Norte e Sul, da região Norte e Sul dos Estados Unidos, que foi a Guerra de Divisão, né, dos brancos e dos negros. Os negros trabalhavam na lavoura no sul dos Estados Unidos e o norte. No norte era só as pequenas indústrias e médias indústrias dos Estados Unidos, que estavam crescendo já 1861 a 1865. Então, resultou na diminuição da produção de algodão daquele país, porque já tinha também abolido a questão da escravidão. E aí eram muitos trabalhadores livres e os Estados Unidos entrou em crise, né, por conta da diminuição da produção do algodão, que era um produto de alto valor para trabalhar na indústria têxtil. Então, para atender à demanda mundial, né, o Brasil começou a produzir algodão, também vendeu algodão, né, para concorrer aí com os Estados Unidos. E deu certo no Brasil, tanto é que em 1880 é criada a primeira indústria têxtil no Brasil, né, a de fabricação de tecido. Então a primeira indústria no Brasil foi criada em 1880, né, depois do café aí, do acúmulo do dinheiro do café, o governo começou a investir na indústria têxtil, né? Por quê? Porque o Brasil produzia o algodão, plantava o algodão, tirava a matéria-prima e fabricava tecido para vender, né? Então foi um dos primeiros incentivos do Brasil, né? Tanto é que aqui na página 12, em 412, ele fala na questão da substituição de importação, inclusive está em negrito aqui no material de vocês, né? Porque o governo começou a produzir seus próprios produtos, como a gente falou lá no início do texto. Ó. Aí vocês vão dar uma olhada bem aqui na primeira indústria têxtil do Brasil, né, em São Paulo, certo? Tem aqui operários da indústria instalada em São Paulo na primeira década do século XX, né? Então tá aqui uma grande quantidade de trabalhadores aqui, né, e uma indústria aqui bastante grande também, um espaço bastante significativo. Então o Brasil começou a produzir seus próprios produtos. Tanto é que a indústria têxtil também deu muito lucro para o Brasil só foi acumulando dinheiro e investindo cada vez mais, né? Então assim que funciona. Por exemplo, aquele comerciante bota o pequeno comércio, ele começa a lucrar e consequentemente ele vai aumentando, vai ampliando o comércio e assim o Brasil também foi crescendo, principalmente com o café e com a indústria têxtil já no século XIX, né? Então, na página 412, ele mostra também os setores da economia. Tem aí o quadrinho aqui, tem um lembrete, né? Só para a gente reprisar aqui, tem o setor primário da indústria, tem o setor secundário e o terciário. O setor primário é aquele voltado para a questão da extração da matéria-prima, que é o extrativismo, né? O que é retirado da natureza. Depois, o que é retirado da natureza vai para o setor secundário. O que é o setor secundário? É aquele que transforma a matéria-prima, né? E o setor terciário é a venda, é a comercialização daquele produto. Então, eu pensar, para a fabricação de um móvel, né? Que eu tenho uma cadeira aqui na minha casa. Ele é passado por esses três processos. O setor primário, que ele vai retirar a madeira, né? Na floresta, derrubar. Depois, ele vai para a indústria do setor secundário para ser transformado no produto. Depois que ele é transformado, ele vai ser comercializado, que é o setor terciário, que é a venda e comercialização daquele produto, né? Que são as pessoas que vão prestar o serviço final para vender aquele produto que vem lá do setor secundário, né? Então, o setor primário, o extrativismo, a matéria-prima, o setor secundário, a indústria, que vai transformar a matéria-prima no produto, e o setor terciário, é aquele que vai prestar o serviço, é o comerciante lá que vai vender, né? Certo? Tudo relacionado à prestação de serviço é o setor terciário, né? É o bancário, é o médico, é o policial, o advogado, enfim, todos os trabalhadores eles prestam serviço, eles estão no setor secundário, terciário, né? O setor secundário é o lembrar da transformação da matéria-prima na indústria, né? O setor secundário é a indústria, né? É o lembrar da indústria. E o setor primário é o agricultor, aquele que vai tirar, né, a madeira ou os produtos da agricultura, ou o algodão, né, seja lá qual for o produto, que é primário, que vem da natureza, ele vai ser transformado no secundário, e depois o terciário, que é aquele que vai prestar o serviço, né, a venda e a comercialização.
né? Então vamos lá. Página 413, ele fala na classificação dos tipos de indústria. Aí vocês vão ver, ó, tá em negrito. Indústria de bens de produção e indústria de base, né? Dentro dessa classificação, nós temos a indústria extrativista, que é aquela extrativista, o extrativismo é retirada da natureza, né? A matéria-prima. No caso, a indústria de madeira, a mineradora e a petrolífera, né? É a indústria extrativa, tá? Tirando da natureza. Indústria de equipamentos. Então, que transforma matéria-prima bruta em manufaturados. Né? Ele cita, por exemplo, a indústria siderúrgica e a metalúrgica, ou seja, é o setor secundário de a questão de transformação da matéria-prima. Então, a indústria de equipamentos. Né? Mais embaixo, nós temos indústria de bens de consumo. Aí nós temos três tipos: indústria de bens de consumo durável, no caso, os automóveis, né? Os eletrodomésticos e os móveis, né? Eles duram muito tempo. Por exemplo, um automóvel ele vai durar anos, né? Dependendo do consumidor também, né? Mas ele é para durar muito tempo, né? Então, indústria de bens de consumo durável. Indústria de bens de consumo semiduráveis, no caso, são o vestuário, as vestimentas e os calçados, né? A roupa e o calçado. É semidurável. Indústria de bens de consumo não durável são os alimentos, que eles são perecíveis, né? Então você compra um alimento hoje, coloca na geladeira para poder conservar mais uns dias. Mais um dia ele vai se degradar, ele tem o prazo de validade, né? A indústria de bens de consumo não duráveis. Aí ele cita como alimentos, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, certo? Então vocês vão ler também essa página 413. É um assunto muito bom, né, pessoal? Essa parte da industrialização do Brasil. Página 414, ele aborda a questão do processo de urbanização do Brasil, como que ocorreu o crescimento das cidades, né? E a gente vê que foi exatamente por conta dessa produção do Brasil, né? Principalmente na questão do café em 1880, né? Quando acabou a escravidão. Então, teria que ter uma nova mão de obra para trabalhar, veio os imigrantes, né? Eu já falei isso, e consequentemente acumulou capital, porque o Brasil começou a vender muito café. Depois o Brasil montou uma indústria, né, em 1880, da fabricação de tecido, de roupa, e foi só acumulando capital. Então, à medida que ele foi acumulando capital, foi ocorrendo o processo de expansão dessas indústrias. Consequentemente, também as pessoas tinham atrativo, ou seja, no interior não tinha muitas oportunidades, porque estava ampliando também a questão do agronegócio, da indústria, da produção de alimentos, de grãos, né? Arroz, milho, feijão, soja, e não dava para o pequeno agricultor concorrer com o grande agricultor. O que ele fez? O pequeno agricultor migrou para a cidade. Por quê? Porque estava ofertando emprego na atividade industrial, né? Consequentemente, hoje a maioria das pessoas vive na cidade, exatamente por isso, né? Porque a cidade, principalmente a grande cidade, é um atrativo, né? Então, quanto mais tem pessoas, consequentemente, mais tem consumo e mais vai surgir empresas. Por exemplo, a nossa cidade aqui, quando ela começar a crescer mais, né? Se vocês verem que elas estão crescendo mais, é exatamente porque o comércio está funcionando, né? E, consequentemente, daqui a algum tempo, virá se instalar mais comércios e até mesmo mais indústrias, porque é um atrativo, né? Então, as indústrias também, os empresários, eles vão colocar suas empresas nos locais onde tem mercado consumidor, né? Por que a China cresce muito? Porque a população é muito grande, então o mercado consumidor lá, né, tem esse atrativo, né? Consequentemente, as multinacionais, as grandes empresas, querem, principalmente de alimentos, elas querem colocar suas empresas nos locais onde tem consumo, exatamente para vender o produto, né? Outra característica também é a mão de obra barata, tem incentivo com relação fiscais, né? A questão dos impostos é reduzido, consequentemente esses empresários tendem a se instalar em locais onde tem mais aglomeração de pessoas. E essas aglomerações também se dão por conta da própria indústria, né? Quer ver que aqui em Esperantino, se aumentasse mais o número de indústria, mais investimentos de empresários vindo de fora, se instalasse mais indústria, consequentemente a cidade iria crescer mais, porque muita gente vinha das outras cidades querer trabalhar aqui na indústria, né? Porque, olha, tem uma indústria aqui que vai dar 1.000 empregos. Então, muita gente vinha de fora, até de outros estados, para vir trabalhar, para concorrer uma vaga
aqui. Aí, consequentemente, a cidade ia se desenvolvendo cada vez mais. E assim ocorreu o processo de urbanização no Brasil, principalmente na região sudeste do Brasil, né? Ela se acentuou por conta desse fenômeno de industrialização, ou seja, a industrialização é junta com a urbanização, né, que é o aumento de pessoas em uma cidade, certo? Então vamos aqui na página 415 para a gente entender mais. Ó. Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Vimos que a industrialização e a urbanização são processos relacionados interdependentes, né? Ou seja, um depende do outro. Um pode contribuir para o outro se desenvolver e principalmente se consolide, né? O outro parágrafo. Estudamos que o Brasil, durante os séculos, período colonial, manteve a base da economia nas atividades do setor primário, né? Ou seja, no extrativismo, na retirada do produto da natureza, né? Como o pau-brasil, o café e os produtos agrícolas, que o Brasil sempre investiu, né? Desde o processo de colonização, desde o processo de ocupação, sempre investindo no extrativismo. Essa característica foi resultante do modelo de colonização e de exploração implantado pelos portugueses, que priorizou a agropecuária e deixou o desenvolvimento de uma indústria nacional em segundo plano. Assim, durante muito tempo, o Brasil se manteve um país agroexportador. Ainda hoje, o Brasil é um dos países que mais vende produtos agrícolas, né? O milho, a soja, o feijão, a carne, né? São produtos que ainda asseguram o Brasil quando ele tem uma crise lá fora com os outros países, estão em crise, né? E aí o Brasil só se segura mais porque ele tem essa economia voltada para o setor primário, que é a produção do alimento, né? Do arroz, do milho, do feijão, da carne. Né? Por isso que quando tem uma crise lá fora, a gente não sente muito, porque nós produzimos alimentos, né? E a gente tem que comer todo dia, tem que se alimentar. Né? E o Brasil ele é referência, né, na questão da produção de produtos agrícolas. Né? Então, ele fala que no Brasil a passagem para a economia urbana industrial ocorreu em 1970, né? Resultante de uma série de investimentos no setor pós-crise de 1929, o colapso da economia cafeeira. Né? Então, o que o Brasil fez aqui? Como estava ocorrendo a crise em 1990, com alta produção de café, e muitos países não estavam mais consumindo, principalmente o café dos Estados Unidos, né? Porque muitos países já produziam seus próprios produtos, houve essa crise. Né? E também a questão do colapso na economia cafeeira, certo? Porque produziam tanto café que não estavam mais vendendo, né? Produziam tanto e a demanda era pouco por café, né? Então o Brasil nesse período aqui de 1970 ele começou a, como eu já falei já anteriormente, ele começou a produzir seus próprios produtos, né? Então, por quê? Porque muita coisa a gente comprava lá de fora, né? E aí, principalmente a região sudeste, ela foi mais referência nisso, porque os investimentos foram mais voltados, principalmente para o café, né? Depois para as outras atividades industriais que foram crescendo na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, né? Eles começaram a fabricar várias indústrias, certo? E aqui no final, da página 415, vocês vão ler também a questão da concentração fundiária, né, que foi outro problema também do Brasil, porque se concentrou muitas indústrias da agroindústria, né, da agricultura, e consequentemente ocorreu a questão da concentração fundiária, ou seja, aquele fazendeiro que detinha terra, ele tinha cada vez mais terra, desde o processo de colonização, onde ocorreu a divisão dos lotes de terra no Brasil, né? Então foi passando de geração para geração e eles acumulando cada vez mais terra, e a maioria da população tem muitos que não tem nem onde morar hoje, né? Então, um problema muito sério essa questão da concentração fundiária no Brasil, né? Muitos empresários com grandes lotes de terra e tem gente que não tem nem aonde morar, muitos moram debaixo da ponte, né? Essa é a realidade, certo? Então, na página 416 também, ele fala na questão de 1900, no ano de 1940, né? Vamos ler aqui, ó, de 1940, página 416. Essa concentração se agravou a partir de 1940, possibilitando a concorrer com a produção das grandes propriedades agrícolas
e sem uma possibilidade de melhoria nas condições de vida. Aqui ele fala com relação ao agricultor, né, que não tem como o pequeno agricultor, na época não tinha, como ainda hoje também, concorrer com o grande produtor rural, aquele dono de fazenda, aquele, né, que tem muitas áreas agrícolas, né, e também tem incentivo do banco, tem empréstimo, tem máquinas para produzir o alimento, e ele lucra muito mais. Então, o que, que o pequeno agricultor viu? Ele se sentiu ameaçado, não deu para concorrer com o grande produtor rural, é claro, então ele migrou do campo para a cidade em busca de oportunidades, né? Então, esse é um dos problemas também do Brasil, que aumentou a concentração de pessoas vindo de várias partes do Brasil na região sudeste. Por isso que São Paulo e Rio de Janeiro são regiões que você vê os meios de comunicação, tem violência todo dia, né? Mata-se muitas pessoas, porque o dinheiro está mais concentrado nessas regiões, as indústrias estão mais nessa região. Então tem problemas de falta de educação de qualidade, saneamento das cidades, né? Tem muitos problemas, né? A gente sabe que está lá a cidade bela, mas por outro lado também tem muitos problemas sociais dentro da cidade, tráfico de droga nas favelas, né? E vários problemas que se intensificou por conta dessa migração do homem do campo para a cidade, acarretando ainda mais do maior número de pessoas em uma cidade, né? Que é no caso aqui a intensificação do êxodo rural, né, a partir da década de 1940, né, que foi um dos problemas sérios. Aí os problemas, ele fala aqui no texto, degradação do meio ambiente, né, porque vai ter que desmatar para construir conjuntos habitacionais e etc. Aumento do subemprego, né, você vê que tem muitas pessoas desempregadas nas grandes cidades. Se nas pequenas cidades tem pessoas desempregadas, imagine na grande cidade, que tem muita gente para empregar.